Boa tarde, crianças! Tudo bem por aí? Bora comigo começar mais uma semana juntinhos por aqui? Então vamos lá. Hoje vamos dar início à nossa aula de número 109, pessoal. Língua portuguesa. Peguem a apostila e abram nas páginas 46 a 50. Não se esqueçam de colocar a data de hoje, 9 de novembro, ok? Então, vamos lá. Hoje daremos início a uma unidade nova, a unidade 12, que traz como conteúdo uma turminha brasileira. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre histórias em quadrinhos e tirinhas. Vamos lá? Você gostaria de ler histórias em quadrinhos? Quais são os seus personagens preferidos? E aí, pessoal? Quais são os seus personagens preferidos de história em quadrinhos? Neste capítulo, você vai ler várias tirinhas de uma turma bastante especial. Está curioso para conhecê-la? Essa turminha aqui, ó, é a turminha do Chachado. Olha que legal, pessoal. Então, vamos lá, conhecê-los. Página 47. Diga aí. Aí temos aqui um RA, uma realidade aumentada, da turminha. Vale a pena vocês acessarem. 1. Esses personagens fazem parte da turma do Chachado. Você já leu alguma história deles? E aí, vocês já conhecem essa turminha? Já leu alguma história em quadrinhos da turma do Chachado? Então, essa é uma resposta pessoal que você vai conversar aí com a pessoa que estiver te acompanhando, ok? Atividade 2. Que outras histórias de turmas de crianças você conhece? E aí, pessoal, quais outras histórias em quadrinhos que vocês conhecem? A gente conhece a Turma da Mônica, que é a história em quadrinhos feita pelo Ziraldo, não é mesmo? Não, desculpa, pelo Maurício de Souza. Temos a história em quadrinhos do Menino Maluquinho, que é feito pelo Ziraldo. Temos também a Mafalda, o Tigo e várias outras histórias em quadrinhos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, digita no Google aí, histórias em quadrinhos ou tirinhas, que vai vir um monte para você se divertir. Atividade 3. Você acha que essas crianças moram em um lugar onde faz calor ou frio? Como que você chegou a essa conclusão? Vamos observar, ó, essas crianças moram num lugar que faz calor ou frio, pessoal? Ó, a dica está nas roupas que eles estão usando. Eles estão usando roupa de frio? Casaco, touca, luva, cachecol? Não. E olha o chapéu desse aqui, ó. Significa que ele mora lá na região Nordeste, não é mesmo? Porque onde tem o sertão, faz muito calor, não é? E a menina, ó, de vestidinho de alcinha, eles estão de camisas de manga curta. Então, eles moram num lugar quente. E como que a gente descobriu isso? Devido, né, à observação feita dos tipos de roupas que eles usam, ok? Vamos conhecer um pouquinho sobre quem criou essa turminha? Ó, Antônio Luiz Cedrais começou a desenhar ainda criança em Jacobina, lá na Bahia, onde se formou professor primário. Ele estudou artes plásticas na Universidade Federal da Bahia por 2 anos, mas sempre esteve com o pensamento voltado para a criação de desenhos e histórias em quadrinhos. Então, este é o Antônio Cedrais. Essa história em quadrinhos dele está no livro Melhor Amigo e Outras Tiras em Quadrinhos, sobre livros e leituras. Este livro foi editado na cidade de São Paulo pela editora Martim Claret no ano de 2012, ok, pessoal? E este aqui é o Antônio Luiz Cedrais. Ele que é o criador da turminha do Chachado, ok? Então, vamos agora para a página 48, na interpretação de texto aqui, ó. Clique no texto. Temos um QR Code, que também vai te mostrar histórias em quadrinhos, para você se divertir. Tirinha. 1.
Leia esta tirinha da turma do Chachado. Primeiro, vamos ler a informação que tem aqui na caixinha de texto. Ó. Chachado é um menino alegre, sensível e que mora em uma cidade do interior do Brasil. Quando fala que ele mora numa cidade do interior do Brasil, quer dizer aqui, de acordo com as imagens e com o estilo de roupa que eles usam, que ele mora no campo, tá? Próximo a uma cidade do interior. Então, vamos lá. Leia a tirinha. A Leia vai ler aqui pela apostila, porque ali não estou conseguindo ler. Ó. Se eu não pescar um peixe hoje, eu troco meu nome, falou o Chachado. Ó. Aí tem a imagem, ele está lá. Olha o sol, vamos observar o sol. Na hora que ele começou a pescar, era de manhã bem cedinho, o sol estava nascendo, está vendo? O segundo quadrinho já mostra o sol se pondo. Então, ele passou o dia inteiro ali e, ó, até agora nada, né, pessoal? O terceiro quadrinho, olha, já está de noite, o céu escuro, aparecendo a lua e as estrelas. E nada do Chachado pescar. No último quadrinho, ele já está lá, ó, triste, todo chateado, porque no início, no primeiro quadrinho, o que ele falou? Que se ele não pescasse um peixe, ele trocava o nome dele, não é mesmo? E no último quadrinho, ele já começou a pensar, ó, este balãozinho que tem essas várias bolinhas é do pensamento, ó. Ele está pensando assim, bem, João, Marivaldo, Osvaldo, ele está pensando nos possíveis nomes que ele pode ter, já que ele não conseguiu pescar, passou o dia inteiro ali tentando, não pescou, e ele disse que se ele não pescasse nenhum peixe, ele trocaria o nome dele. Ele estava pensando aí nas possibilidades dos nomes que ele poderia ter, ok? Então, agora que já interpretamos aí a tirinha, vamos para as perguntinhas relacionadas a ela. 2. Nas tirinhas, boa parte da história é contada por meio das imagens, não é mesmo? A gente não vê aqui, ó, que tem quadrinho que nem balãozinho de conversa tem? A gente consegue entender pela imagem? Leia os quadrinhos e responda as questões propostas. Já lemos, já interpretamos, agora vamos responder. Letra A. Onde está o Chachado? O Chachado está onde? Ó, à beira o quê? De um rio ou de um lago, não é mesmo? Letra B. O que ele está fazendo? Ó, o que o Chachado está fazendo? Ele está tentando pescar, não é mesmo? Ele ainda não conseguiu pescar, ele está ali tentando pescar. Letra C. Na tirinha, Chachado ficou pescando por muito tempo ou pouco tempo? A gente pode observar que ele começou quando o sol estava nascendo, ou seja, bem cedinho, e ficou até a noite. Então, ele ficou o quê? Muito tempo, não foi? Um dia inteiro. Como que você descobriu isso? E aí? Como que foi possível descobrir isso? Pelo movimento do sol no céu, né? A gente viu que o sol estava nascendo no primeiro quadrinho, do segundo para o terceiro quadrinho ficou noite, anoiteceu. Então, é de acordo com o movimento do sol aí e mudando o dia pela noite do segundo para o terceiro quadrinho. Letra D. Você acha que Chachado se divertiu nesse dia? Descreva as imagens que comprovam a sua opinião. Essa é uma resposta pessoal, tá bom, criança? Então, você vai observar, de acordo com as suas observações, você vai escrever aí, tá? Página 49. 3. Releia o primeiro quadrinho. Se eu não pescar um peixe hoje, eu troco meu nome. Letra A. Nesse quadrinho, Chachado parece feliz, triste ou determinado? E aí? Olha a expressão dele. Ele está o quê? Determinado a pescar, não é mesmo? E determinado, se ele não conseguir, ele vai trocar o nome dele. Temos aqui um QR Code que vai nos mostrar os tipos de balõezinhos que a gente pode usar em histórias em quadrinhos ou tirinhas. Vamos lá, ó.
Em tirinhas e histórias em quadrinhos, as falas dos personagens geralmente aparecem em balões que não mostram apenas o que é falado, mas também como é falado. Veja alguns exemplos. O primeiro balão, ó, com ele em linha reta, é o balão da fala, que indica que o personagem está falando. Temos o balãozinho com várias bolinhas em forma de nuvenzinha. Este é o balão do pensamento, quer dizer que o personagem está pensando. Igual aqui, ó, o Chachado, ele está pensando no primeiro e no último quadrinho, tá vendo, ó? Pensando, ele pensou e ao mesmo tempo ele falou, tá? Este balãozinho aqui, ele representa duas formas. Ele começou pensando e depois ele falou, tá? O balão do grito, que ele é todo estridente, cheio de pontinha, como se estivesse gritando, para indicar que a pessoa está gritando, falando muito alto. E o balão do sussurro, cheio de pontilhadinhos, tá vendo? De tracinhos, onde indica que a pessoa está, ó, sussurrando, falando baixinho, entendeu? Então, vale a pena assistir esse QR Code, que ele vai falar para vocês um pouquinho mais sobre os tipos de balõezinhos que existem na história em quadrinhos ou tirinhas, tá bom? Atividade 4. Explica o pensamento de Chachado no quarto quadrinho. Bem, João, Marivaldo, Osvaldo, a tia André já falou sobre isso aí anteriormente, está muito fácil. Então, você vai explicar por que ele estava assim em dúvida com esses nomes. O que aconteceu lá no início da história? Ele não falou que se ele não pescasse peixe, ele trocaria o nome dele? Então, essas aí são o quê? As possibilidades dos nomes dos quais ele poderia ter, dos novos nomes que ele poderia ter, ok? Página 50. Atividade 5. Em que Chachado estava pensando no segundo e no quarto quadrinhos? Escreva nos balões. Agora é com você, tá? Ó, tia André já fez a interpretação das tirinhas, já conversamos aqui bastante. Agora você vai analisar o segundo e o quarto quadrinhos e escrever aqui o que você acha que ele estava pensando. 6. Em sua opinião, o que faz a tirinha ser engraçada? O que torna a tirinha engraçada? Ela começa com uma opinião, com uma frase determinada, e lá no último quadrinho que vem o humor, que torna tudo engraçado, né? Quando o leitor é surpreendido com a quebra da expectativa do que estava lá no primeiro quadrinho anterior, ou nos quadrinhos anteriores, ok? Com a palavra. Temos aqui um outro QR Code também sobre tirinhas, que vale a pena você assistir, participar, para reforçar aí o seu aprendizado. Leia outra tira da Turma do Chachado. Antes da gente ler, vamos conhecer o personagem Zé Pequeno. Ó. Zé Pequeno tem fama de ser preguiçoso e passar o dia inteiro dormindo. Mas quem conhece esse menino sabe que ele também gosta de pescar, ouvir música e subir em árvore. Agora que a gente já conheceu um pouquinho Zé Pequeno, vamos lá para a tirinha. Zé Pequeno! Zé Pequeno! Zé Pequeno! Ele perdeu a hora da tira de novo. Então, essa é uma história de Antônio Cedras, Turma do Chachado, uma tirinha, tirinha 1. Observe os balões de fala usados na tirinha e leia os 3 primeiros quadrinhos em voz alta. Tia André vai repetir para vocês perceberem, ó. Zé Pequeno! Zé Pequeno! Zé Pequeno! Viram? O que aconteceu? Ó, o que você notou? Converse com os colegas do professor. O que foi acontecendo aí? Que o tipo de balão foi mudando, não é mesmo? Ó, aqui estava falando, aqui começou a aumentar o tom de voz, começou a estremecer o balãozinho, e aqui já estava o quê? Gritando, que não é o balão que representa o grito? Então, você notou o quê? Que os tipos de balões indicam a maneira com que ele deve ser lido
e também um tom de voz que deve ser empregado, tá bom? Que deve ser falado, ficando cada vez mais forte, mais intenso. Agora a gente vai para a matemática, no CA, troca aí a apostila pelo CA, as páginas 41 a 45. Coloquem a data de hoje, tá bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o que a gente já aprendeu lá na apostila, sobre a metade ou meio, terça parte ou um terço, tá bom? Vamos reforçar agora o nosso aprendizado, realizar algumas atividades de fixação. 6. A professora Lisa tem estes lápis de cor. Então, você vai contar quantos lápis de cor que a professora Lisa tem, ó, e responder a letra A. Quantos lápis de cor a professora Lisa tem? Ela tem tantos lápis de cor. Letra B. Se ela der a metade desses lápis para a turma e o restante para outra turma, com quantos lápis cada turma ficará? Então, não está falando a metade. Você contou quantos lápis tem. Então, qual que é a metade dessa quantidade que você contou? E para você também representar de forma concreta, você vai vir aqui contar a metade, fazer um grupo, a outra metade, um outro grupo. Separar em 2 grupos com quantidades iguais, ou seja, com a mesma quantidade de lápis, tá bom? Aí depois vem aqui e responde, tá? Com quantos lápis cada turma ficará? Cada turma ficará com tantos lápis. Lembrando de fazer letra legível, caprichada, prestando atenção para não escrever palavras com erros de ortografia, início de frase, letra maiúscula, e o final de frase, ponto final. Ok, crianças? Letra C. Complete a frase usando essas quantidades que você achou. Ó. A metade o total de lápis de cor é quanto? Qual que é a metade da quantidade de lápis de cor que você achou? Muito fácil. Atividade 7. Desenhe na cesta uma dúzia de laranjas. Vamos recapitular com a tia Andréia. Eu já ensinei para vocês que uma dúzia tem 12. E que meia dúzia, ou seja, a metade de 12, são 6. Entenderam? Tranquilo? E se eu falar com vocês, perguntar quanto que tem uma dúzia mais meia dúzia? Ou seja, uma dúzia e meia. É só eu juntar. Uma dúzia não tem 12? Meia dúzia não tem 6? É só eu somar 12 com mais 6, que vai ser igual a quanto, pessoal? Diz aí para mim. Hã? Ah, eu ouvi daqui. Parabéns. 12 com mais 6 é igual a 18. Então, tranquilo, não é mesmo? Agora vamos para as atividades relacionadas a dúzia e meia dúzia. Desenha na cesta uma dúzia de laranjas. Então, você vai desenhar aqui bem caprichado. Uma dúzia, a gente já sabe que são 12. Então, você vai desenhar 12 laranjas bem caprichadas, colorir as laranjas. Sabe por quê? Tem gente que faz só de lápis. E quase não dá para a gente, Andréia, ver, tá? Então, caprichado aí. Faça primeiro os contornos da laranja de lápis, depois vai colorir ela na cor que ela é, tá bom? E não faça pequenininho demais, não. Nem muito grande, senão fica muito embolado, tá? Página 42. Atividade 8. Desenhe os ovos nas cestas para representar as quantidades pedidas. Letra A. Meia dúzia de ovos. Quanto que são meia dúzia de ovos, pessoal? Ah, muito bem. Não vou responder agora e vocês vão fazer aqui, que a tia André acabou de explicar. Ovos, vocês não vão desenhar aqueles ovos minúsculos, e nem ovos muito grandes. Tamanho médio, tá? E depois vai colorir os ovos para que fiquem destacados, bonitinhos e organizados. Letra B. Uma dúzia e meia de ovos. Aí, agora vem a questão que eu expliquei anteriormente. Quanto que são uma dúzia e meia de ovos? Aí você vai representar aqui da mesma forma. Não vai fazer muito pequeno nem muito grande.
Vai fazer tudo bonitinho, organizadinho, colorir, para poder conseguir entender, tá bom? Porque senão, quando você for estudar, fazer uma revisão de tudo para avaliação, você mesmo pode se confundir. Tá joia? Página 43. 8. Agora, a gente viu até aqui metade ou meio. Daqui para frente, a gente vai ver terça parte ou um terço. Então, bora comigo prestar atenção. Caio preparou deliciosos biscoitos. Dividiu em 3 partes iguais para seus filhos, Jade, Lu e Afonso, levarem de lanche para a escola. Veja ao lado a parte que Jade levou. Então, vamos interpretar o probleminha, ó. Não está falando que o Caio preparou biscoitos deliciosos e que ele dividiu em 3 partes iguais, seus filhos, para Jade, para Lu e para o Afonso? Então, se são 3 partes iguais, a mesma quantidade que Jade tiver, a Lu e o Afonso também terão. Não está falando que são 3 partes iguais? Então, veja ao lado a parte que Jade levou. Quantos biscoitos a Jade levou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então, se eu já descobri que a Jade levou 5 biscoitos e está falando que foi dividido em 3 partes iguais, a Lu e o Afonso também levaram quantos biscoitos, crianças? 5 biscoitos. Entenderam? Não é legal? Então, vamos lá. Letra A. Desenhe os biscoitos que Lu e Afonso levaram de lanche para a escola. Aí você vai representar aqui em forma de desenhos a quantidade de biscoitos que Lu e Afonso levaram, ok? B. Qual a quantidade total de biscoitos que o Caio preparou? Agora, para você descobrir, você vai ter que somar a quantidade de biscoitos de Lu, mais a quantidade de biscoitos de Afonso, mais a quantidade de biscoitos de Jade, para descobrir quantos biscoitos ao todo que o Caio preparou. Aí você vai dar as respostas, ó. Caio preparou tantos biscoitos ao todo, ok? Letra C. Assinale as afirmativas corretas. Agora preste atenção, ó, hora da interpretação, para a gente marcar as afirmativas corretas. Está no plural, então quer dizer que tem mais de uma correta, ok? Cada filho levou 1/3 da quantidade total de biscoitos que Caio preparou. E aí? Você acha que essa está certa? Se tiver certa, você vai fazer um X. Cada filho levou metade da quantidade total de biscoitos que Caio preparou. Pensa aí, hein, pessoal? Cada filho levou a 1/3 parte da quantidade total de biscoitos que o Caio preparou. Vocês vão pensar, analisar direitinho. Tem 2 alternativas corretas aí, ok? E, mais uma vez reforçando, a gente aprendeu agora sobre 1/3 ou terça parte, ok? Continuando aí na página 44, atividade 10. Na festa de aniversário de Andréia, Andréia, igual a tia Andréia, só que o nome não tem I, e o Andréia aí do CA tem. Na festa de aniversário de Andréia, havia 200 brigadeiros e 75 beijinhos. Letra A. Destaque do material de apoio no final do seu CA as peças do material dourado e colhe-as para representar a quantidade de cada docinho. Então, brigadeiro. São quantos brigadeiros? 200. Você vai representar com as pecinhas do material dourado, 200. E beijinhos são 75. Você vai representar também com as peças do material dourado. Muito fácil, que a gente, ó, vem trabalhando isso aqui há muitos e muitos, né, dias já. Antes de colar, tia André vai dar uma dica. Vocês não têm o material dourado de vocês, de madeirinha? Representa no material dourado, de madeira, no concreto. Depois, pega o material dourado aí do material de apoio e cola, tá
bom? Letra B. Agora, eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Porque a gente vai ter que fazer trocas. Então, presta atenção. Qual a diferença entre a quantidade de brigadeiros e beijinhos? Quando a gente usa essa palavrinha aqui, ó, qual a diferença? A gente faz o quê? A continha de menos, que é a continha de subtração. Está querendo saber a diferença, a quantidade que existe de diferença entre a quantidade de brigadeiros e de beijinhos. Então, você vai subtrair, tá bom? Use o material dourado para realizar as trocas e responder a pergunta. Então, por que tem que trocar? Vamos analisar com a tia Andréia. Não são 200 brigadeiros e 75 beijinhos? Na unidade e na dezena, eu não tenho zero. Para poder montar a continha, eu não coloco unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena quando tiver? Então, se eu colocar aqui o 5 debaixo do zero, eu vou conseguir tirar zero de 5? Não, porque o zero é menor que o 5. Então, eu vou ter que trocar. Eu vou conseguir tirar 7 dezenas de 0 dezenas? Também não. Então, eu vou ter que pegar a placa, uma placa, não são duas placas que representamos aqui? Duas plaquinhas, para dar 200 brigadeiros? Então, eu vou pegar uma placa, trocar essa uma placa em 10 barrinhas. Você vai representar aqui, uma placa vai ficar e vai trocar a outra por 10 barrinhas. Aí você vai representar 10 barrinhas, ok? Mas eu preciso de pegar uma barrinha e trocar por 10 cubinhos, porque eu tenho que trocar, eu tenho que tirar 5 cubinhos de zero. Eu não posso, então eu vou ter que trocar. Então, você vai desmanchar aí uma barrinha e representar 10 cubinhos. Então, vai ficar uma placa, 9 barrinhas, 10 cubinhos. Agora, você vai retirar dessa quantidade que está aí representada no material dourado, 75 beijinhos. Então, 5 unidades. Você vai cortar nos cubinhos. Não são os cubinhos que representam as unidades? Então, vai lá e risca 5 cubinhos. 7 dezenas. Então, você vai nas barrinhas, porque não são as barrinhas que representam as dezenas? Então, você vai riscar 7 barrinhas. E aí, você vai descobrir a diferença, ou seja, qual que é a quantidade de docinhos que deu de diferença aí entre o brigadeiro e o beijinho. Resposta. A diferença entre as quantidades de docinhos é igual a... Você vai dar a resposta, tia Andréia não vai falar, porque eu tenho certeza que você é muito esperto e já sabe daí, tá bom? Página 45. Atividade 11. A gente vai agora fixar o nosso aprendizado sobre sequências, tá bom? Desenhe a próxima figura da sequência. Então, vamos lá. A sequência tem um círculo azul, um triângulo verde, um coração vermelho e essa outra forma aqui, amarelo. Aí, repetiu. Círculo azul, triângulo vermelho, triângulo verde. Qual que é o próximo desenho que você vai fazer? Você vai fazer o desenho colorido da cor que ele é, tá bom? Atividade 12. Observe a sequência e complete com os números que estão faltando. Então, você vai observar de quanto em quanto é essa sequência. Ó, 905 para 908, quantos números que pularam? Aí você vai descobrir que a sequência é de tanto em tanto. E vai fazer aqui o próximo número depois do 908, 914, 917, o próximo número, 923 aqui. Agora, você vai responder as atividades aqui relacionadas a essa sequência. A. O número da peça de cor roxa, ó, cor roxa, que é essa aqui, ó, 914, tem quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades?
Então, você vai representar em forma de números. B, escreva com palavras, ou seja, por extenso, o número que está na peça laranja. Então, você vai vir aqui na peça laranja e vai escrever aqui, ó, 905, com palavrinhas, por extenso, ok? Letra C. Se a sequência continuar assim, haverá uma peça com o número 930? E aí? O que você acha? Para você descobrir, continua aí na sequência até chegar no 930, para você ver se vai ter uma peça com 930 ou não. Tá bom? E é isso aí. Hoje a nossa aula termina aqui, tá? Mais tarde a tia Andréia vai disponibilizar no nosso grupo de WhatsApp e na nossa turma, no e-mail da nossa turma, as correções das atividades de hoje. E lembre-se, crianças, criem uma rotina de estudo, façam as suas atividades diárias, não deixem acumular, tá? Tia Andréia tem sido insistente nessa fala, tem pedido muito a vocês, tá? Para o bem de vocês mesmos, para que não acumulem as atividades. Temos trilhas liberadas no portal, atividades avaliativas, tá? A partir da semana que vem já começaremos as nossas avaliações. Então, não deixem acumular, porque depois vocês vão ficar muito sobrecarregados para realizar essas atividades. Então, foram distribuídas com muito carinho, pensando muito em todos vocês, tá? Fizemos da melhor forma possível, desde que vocês se organizem e criem uma rotina de estudos, tá? Se isso não acontecer, infelizmente, vai ficar difícil. Então, preste atenção, que este bimestre é muito curtinho, tá bom? Boa semana para vocês, que a nossa semana tenha tudo o que precisamos e que a gente saiba aproveitar cada dia com carinho e gratidão. Beijos, abraços cheios de saudades. Fica com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, criança!